Olá, saudações, como vai você? Que bom nos encontrarmos por aqui mais uma vez. Esse é o nosso canal Resta Saída. Eu sou o Anderson Clayton e sou psicanalista clínico já há 16 anos e também sou filósofo, portanto, com uma carreira aí dentro do magistério e também nas clínicas, realizando esse trabalho dentro da área da psicologia. Então, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por estarmos juntos, muito obrigado pela atenção disponibilizada de sempre. É sempre muito bom nós nos encontrarmos por aqui para trocarmos ideias, reflexões, pensamentos, análises a respeito desse mundo contemporâneo que é cada dia mais complicado, cada dia mais difícil, cada um com as suas tribulações, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com o seu dia a dia. E dentro dessa realidade que é a própria vida, nós vamos aí fazendo algumas análises, algumas reflexões com o objetivo de melhorar o nosso caminho, com o objetivo de nos encontrarmos. Todos nós, na verdade, nós temos essa necessidade de aprimoramento. O ser humano é um ser inacabado, nós não nascemos pronto. Dentro da trajetória da própria história que nós trazemos conosco, nós vamos aí nos aperfeiçoando dentro dessa caminhada da vida, vamos aprendendo com os riscos, com os desafios, com as perdas, com os ganhos e com as propostas que a vida vai nos colocando diante dos nossos olhos. Nós perdemos mais do que ganhamos e nós não temos certa consciência disso. A consciência da perda é somente no momento da dor. Por quê? Porque dentro da nossa cultura nós não estamos preparados para as perdas. Nós somos focados, preparados e educados somente para o ganho, somente para o lucro, somente para as coisas boas e positivas da vida. E, na verdade, esta não é a realidade da vida. Essa não é a proposta da vida. A proposta da vida é a própria justiça. Não no ponto de vista do julgamento, mas no ponto de vista dela, que é a vida soberana, dona de si, e que determina até quando ela permitirá com que você respire. Simples assim. Então ela vai dando as cartas do jogo, e nós, de certa forma, nós vamos aí sendo peão, dentro desse tabuleiro de xadrez. Sendo, de certa forma, conduzidos pela vida, e às vezes nós temos os direitos de escolha, às vezes nós temos aí a nosso direito de jogar ou a nossa vez de jogar. E essa vez de jogar nós chamamos isso de possibilidade. Possibilidade de escolha, possibilidade de melhora, possibilidade de conquistas. Nós temos possibilidades, nós não temos certezas de nada. Apenas possibilidades. A vida é cheia de possibilidades, como ela é cheia de inseguranças, como ela é cheia de medo, como ela é cheia de traumas, de tragédias, ela é cheia de sorte, ela tem uma gama gigantesca de atributos. E às vezes nós não conseguimos abrir o leque, às vezes a gente fica muito focado em algumas coisas da vida, nós queremos atribuir e denominar os acontecimentos da nossa vida. Nem tudo nós vamos ter explicação, nem tudo nós vamos ter respostas. Às vezes nós queremos buscar essa resposta dentro da religiosidade, às vezes nós queremos achar a resposta dentro daquilo que nós conduzimos ou entendemos como sorte. Às vezes nós não temos respostas, mas nós queremos tê-la. E aí nós direcionamos essa falta de resposta para aquilo que nós entendemos que são as influências das outras pessoas na nossa vida. E essas influências das outras pessoas na nossa vida, às vezes nós não sabemos fazer muito bem essa leitura. E aí nós queremos culpar ou testerizar as pessoas pelas nossas perdas, pelos nossos prejuízos, pelas nossas escolhas erradas, pelas tribulações que nós sofremos, e nós não assumimos essa culpa ou essa responsabilidade. Eu não posso nem chamar de culpa, eu vou chamar de responsabilidade, porque, como eu disse no início da fala, nem sempre é o nosso querer que está à nossa disposição.
Nós estamos aqui ao bel prazer desta vida, ao bel prazer dos dias que virão, porque nós não somos predominantemente donos da situação. Não somos. Então, a nossa vida ela vai acontecendo e ela não é aquele eterno deixa a vida me levar, como eu sempre digo aqui. Não é. Eu tenho que estar, de certa forma, pelo menos no imaginário, como dono da situação ou dono da circunstância. Eu tenho que sentir as rédeas da minha vida nas minhas mãos. É como se fosse um carro que eu estou conduzindo a 100 por hora, uma rodovia muito perigosa. E se eu perder a dirigibilidade desse carro, eu posso sofrer um acidente, eu posso causar um acidente, eu posso me machucar, eu posso morrer. Então a vida ela é mais ou menos dessa mesma forma. É um carro a 100 por hora numa rodovia cheia de curvas e muito perigosa e o volante está na sua mão. Então depende da sua habilidade, depende da sua experiência, depende da sua atenção, depende do que você está fazendo, mas depende do que o outro vai estar fazendo também. Vai estar acontecendo também, que já não está nas suas... Nós já temos algumas perguntas chegando por aqui, algumas perguntas que foram enviadas aí pelo Instagram durante a semana. E a cidade. Então o Instagram está aí e a gente abrange o Brasil todo, isso é muito bacana, né? Então muitas pessoas de outros lugares, de outros estados, de cidades que nós nem conhecemos, né? E depois eu vou lá e pesquiso a cidade para saber até onde vai a nossa fraca voz, né? Isso é muito legal essa interatividade, né? A longa distância e hoje em dia as ferramentas tecnológicas nos dá essa oportunidade de chegarmos a locais mais longe, né? Hoje em dia me dá a própria oportunidade de atender, né, pacientes de outro estado. Eu estou em Minas Gerais, né, São Sebastião do Paraíso, sudoeste de Minas, e de atender pacientes de outros estados, né? Porque o meu trabalho hoje em dia eu estou direcionando todo ele só para a questão do online. Por quê? Porque funciona, dá certo e a gente entendeu isto. Então, muito bacana. Então, as pessoas que quiserem fazer perguntas hoje ou durante a semana, se puderem identificar, beleza, eu acho isso muito legal. Colocar a cidade, né? Mas também existem pessoas, em decorrência de algumas perguntas também, que elas preferem ficar no anonimato, né? Elas preferem só fazer a pergunta e não querem que o nome seja divulgado e a gente respeita isso com todo carinho. Antes de entrarmos aí nas perguntas, deixa eu agradecer aqui o Oséias Paulo, que está conosco, o Johnny Santos também, o Ronan Santana, hoje falei com o Ronan mais cedo, à tarde, né? Vou estar lá, legal, Ronan, bacana demais. Fábio Mendes Martins, esse aqui é meu irmão, brother de Belo Horizonte, né? Esse aqui é uma história de 31 anos de amizade, né? Psicoterapeuta também lá de Belo Horizonte. Estamos juntos, meu querido, tá? A Érica também tá junto comigo, a Érica lá de Ribeirão Preto. Pessoa bacana demais, linda demais. Muito obrigado pelo carinho, tá, Érica? E também o Cleiton Ribeiro conosco também. E vale lembrar que depois essa gravação, esse vídeo, ele fica reverberando aí pela internet. E aí os acessos vão embora, né? Porque as pessoas copiam, mandam para outros e a coisa acontece. Então isso é muito bacana. E obrigado a vocês nessa noite de sexta-feira, o nosso encontro aqui no nosso divã. Isso é bom demais. Vamos então começar atendendo as pessoas e tentarmos darmos aí algumas respostas, algumas análises, algumas explicações, algumas possibilidades, né? Teve uma pessoa que entrou em contato comigo, pediu para não ser identificada, a gente respeita isso com muito carinho, é de São Sebastião do Paraíso, da minha cidade, e a pergunta que ela fez, eu nem anotei porque foi agora há pouco, foi por uma mensagem, né, de aplicativo, pelo Zap. Então,
a pergunta que essa pessoa fez é uma moça, ela está preparando-se para casar e a pergunta dela é a seguinte: eu não estou vendo essa mesma empolgação do casamento que já está próximo pelo meu noivo. O que pode ser isso? Então a pergunta dela foi nesse sentido. Eu vou chamá-la de amiga, tá? Então vamos lá, amiga. A questão é a seguinte, né? Eu não dei uma resposta para ela na hora, falei que estaria respondendo agora. A questão é a seguinte: o casamento, nós temos que ter um viés, um olhar diferenciado para o casamento quando pensamos em homem e em mulher. Tá? Não pela seriedade do casamento, não pela seriedade do matrimônio, mas isso aí eu acho que não entra na discussão agora. Eu acho que quando duas pessoas decidem se casar, que é muito bacana, que é muito legal, quando dá certo, quando tem amor, quando tem integridade, quando tem sinceridade, quando tem companheirismo, então isso se torna muito bacana e muito legal. Tá? Mas essa parte a gente deixa de lado. A sua grande preocupação é por que ele não está interagindo ou não está tão envolvido no acontecimento do casamento como eu estou. O que pode estar acontecendo? Então a sua pergunta é nesse sentido. Então eu vejo que o lado feminino ele tem um lado delicado de ver as coisas e um lado também subjetivo, tá? Ele não é plenamente real dentro do sentido explícito da palavra, ou seja, ele não é, ele é um pouco fantasioso. Fantasioso não de uma forma pejorativa, mas fantasioso dentro daquilo que a mulher sonhou durante a vida inteira. Então, você tem uma grande parte da parcela feminina que desde a infância elas alimentam isso no seu inconsciente, da realização do matrimônio, da realização do casamento, da realização de um lar. Por isso brincam de casinha, por isso têm as suas bonecas, porque elas alimentam essa fantasia, esse lúdico de serem mãe, de terem uma casa, de se casarem um dia, de terem um noivo. E você tem ainda o mundo fantasioso de que se vende dos desenhos animados de princesas, castelos, casamentos, cinderelas, o amor encontrado, o amor realizado dentro daquilo que é um mundo além do real. Então, não que a mulher traga isso de uma forma íntegra dentro do pensamento do enlace matrimonial, não é isso, mas parte desta fantasia está dentro dela. Então a cabeça dela vai estar a mil, ela está pensando nos preparativos para receber os seus convidados, se bem que nessa época de pandemia eu não sei nem como estão acontecendo esses casamentos, mas ela está pensando como irá receber essas pessoas virão de onde, quem são essas pessoas, para onde ela vai direcionar essas pessoas, como ela vai recepcionar essas pessoas, o que vai servir para comer, para beber, o antes do casamento, o pós o casamento, o que se usa na lua de mel, as roupas, como que ela vai cuidar dessa casa. É uma infinidade de coisas. Enquanto o homem está preocupado quanto vai custar todas essas coisas. Como que ele vai pagar todas essas coisas. Aonde que vai morar. Qual vai ser a casa, os móveis, as prestações. O homem está muito direcionado para aquilo que não é tão lúdico assim, para aquilo que é mais prático, e a mulher num campo mais lúdico. Então, você, amiga que fez essa pergunta, os seus pensamentos estão muito dentro das emoções em torno do momento, em torno do acontecimento. Enquanto as emoções do seu noivo, elas estão direcionadas dentro da realização do fato, dentro daquilo que é materializado dentro do fato, dentro daquilo que exige um esforço de uma forma diferenciada.
Então, o que eu tenho a dizer para você é que você acalme-se um pouco. Eu sei que é uma data importantíssima na vida de todo mundo, mas não é porque ele não está tão envolvido com você no que vai ser servido, no que irão beber, ou nas flores, ou na foto, na filma. Não é porque ele não está tão envolvido nisso que ele não está envolvido no momento, que ele não está se entregando para o momento, porque as preocupações são outras. A cabeça vai para uma outra direção, vai para um outro pensamento, ok? Mas, pelo que eu entendi, a oração não tem nenhum outro empecilho ou nenhuma outra dúvida que coloque um entrave nesse relacionamento. Então eu acho que é simplesmente um momento, tá bom? Eu desejo sorte para o casal, tudo de bom, que possa ser algo muito bonito, muito bacana e muito especial na vida de vocês, tá? Que Deus abençoe e traga felicidades para a vida de vocês. Vamos lá, Augusta de Lima, da cidade de Franca, São Paulo, pergunta por que nos cobramos tanto e os resultados não acontecem na precisão ou no tempo que queremos. Augusta, minha linda, vamos entender uma coisa. Nós não somos donos da vida. A vida simplesmente acontece pelo ato de ser e de existir dela mesma, ok? Ela gira em torno de si. Ela não depende das intempéries humanas para que ela aconteça. Nós não direcionamos a vida, é ela que nos direciona. E às vezes ela nos dá a oportunidade de escolhas. Foi esse o início da nossa fala de hoje. Então, quando você diz aqui que os resultados eles não acontecem na precisão ou no tempo que você quer, porque as coisas não irão funcionar do jeito ou da forma que você quer o tempo todo. Por mais que nós nos organizemos, por mais que nós nos planejemos, por mais que nós direcionamos a nossa rotina, ou por mais que nós temos um cronograma de projetos direcionados para o nosso caminhar, para a nossa vida, nem sempre quer dizer que isso vai dar certo. Nem sempre quer dizer que a matemática da vida vai ser 1 mais 1, 2. Nem sempre, porque acontecem coisas que estão além daquilo que está sobre o nosso domínio, a nossa capacidade ou o nosso poderio. São como areias na mão que escapam pelos dedos. Às vezes, por mais que você tenta ali segurar, proteger, defender ou fazer aquilo acontecer da forma que você quer, nem sempre vai ser assim. Nem sempre. Por quê? Porque nem sempre depende de você, depende de terceiros, depende do outro, depende de situações, depende de circunstâncias. E as circunstâncias, elas podem ser variadas, elas podem mudar, elas podem tomar outros rumos. O que depende da outra pessoa, então já foge daquilo que é a sua vontade, porque existe a vontade do outro também, e nem sempre a vontade do outro vai vir de encontro às suas próprias vontades. Entende? E aí você começa, por que nos cobramos tanto? Porque nós ainda não entendemos que a vida não está no nosso domínio, que nós não mandamos nela, que nós não entendemos ou compreendemos a realidade do nosso dia a dia, não entendemos ou não compreendemos a realidade dos fatos. A gente às vezes fantasia demais, às vezes nós tiramos o pé do chão, e às vezes tiramos o pé do chão e colocamos a cabeça na nuvem e o pé vai junto com a nuvem também, junto com os pensamentos. A gente viaja muito em coisas que nós não temos possibilidades de realizar porque não depende somente de nós. Então, o que eu digo para você, Augusta, é que você se cobre menos. Às vezes a gente martilha demais nós mesmos. Às vezes nós colocamos um fardo muito mais pesado sobre os nossos ombros do que o fardo realmente é. É o que nós chamamos, né, do velho e antigo tempestade no copo d'água. E às vezes a tempestade ela nem acontece, mas nós já nos desesperamos. Nós já não conseguimos direcionar os nossos sentimentos e nós já criamos ideias de acontecimentos futuros. Então, essas ideias de acontecimentos futuros que tragam dor,
Isso é chamado de ansiedade dentro do campo psicológico. E pasmem vocês, o Brasil, pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, ele é considerado um dos principais países do mundo onde as pessoas sofrem de ansiedade, sofrem de uma dor que ainda não aconteceu, sofrem por fatos que não estão sobre o seu domínio, sofrem por questões que ela não tem a mínima possibilidade de resolver, pelo menos no momento. Mas isso cria angústia, essa incapacidade, ela cria o vazio existencial. Dentro desse vazio da existência humana, o ser humano se perde porque ele não tem aonde apoiar. É como se fosse uma piscina e ele não sabe nadar e ele não consegue achar o fundo e ele não sabe sair daquele lugar. Então vem o desespero, esse desespero cria essa angústia, cria essa incerteza, cria essa perda, cria uma extrema insatisfação, isso te afasta de pessoas, isso te afasta da realidade de vida, isso te afasta das possibilidades reais para que você crie um rumo para a sua vida, crie uma diretriz, ainda que você não seja dono dessa diretriz, mas nós temos que ter rumo, nós temos que ter projeto, nós temos que ter objetividade, e aí nós vamos nos perdendo dentro desse vazio da existência humana, dentro desse aspiral da nossa própria existência, e aí quando percebemos nós estamos aí vivendo uma crise de ansiedade, e essa crise de ansiedade pode nos levar à depressão, que é que é a certeza da inexistência, que não é nem a certeza da inexistência, é quando você já percebe que você não existe muitas pessoas. O mundo perde a cor, perde a graça, perde o sabor. E vem um desejo enorme de morte, vem um desejo enorme de isolamento, de distanciamento. Algo horrível que deve ser tratado, que deve ser percebido com antecedência, porque não acontece no de repente, não acontece no agora, vai caminhando e as coisas vão piorando. E isso coloca o Brasil aí, pela OMS, como um dos principais países do mundo. Tá? Nós estamos aí entre os 5 países do mundo. Eu estou falando do mundo inteiro. Olha que coisa horrível isso, como nós somos um dos 5 com o maior número de pessoas com ansiedade e depressão. E nós estamos aí bem lá em cima entre os 5 países aí também com suicídio e tentativa de suicídio também. E o que é muito horrível, o que é muito doloroso nós vermos e percebemos isso. Então, Augusto, se cobre menos na vida, leva uma vida mais tranquila, uma vida mais suave. Às vezes a nossa ficha precisa cair, Augusto. Às vezes nós precisamos colocar o pé no chão. Às vezes a gente sonha com muita coisa. E qual que é o preço que a gente está realmente disposto a pagar por esses nossos sonhos? Eu já tive sonhos na vida, aí eu estou falando de uma forma particular para você, Augusta, e compartilhando isso com todo mundo. Eu já tive sonhos que hoje eu já não trago dentro de mim mais. Muitos deles eu realizei, mas eu paguei um preço altíssimo para que eu conseguisse realizar. Se fosse hoje, eu não queria novamente. Então, às vezes, existem coisas que nós desejamos, que nós queremos, e quando a gente chega lá, elas não fazem a mínima diferença para você. Você fala, poxa, eu lutei tanto, eu abri mão de tanta coisa, eu me sacrifiquei tanto, eu me desgastei tanto, e isso não me satisfez, isso não me realizou, não era do jeito que eu imaginava. Entende? Então leva a vida um pouquinho mais tranquila, mais suave. Eu tenho certeza que as coisas vão acontecer, que os resultados vão acontecer. Se cobre menos. Se cobre menos. Diminua um pouquinho a bola e é uma questão de tempo. E eu tenho certeza que você é dedicada, que você é esforçada para que as coisas aconteçam. Tá bom? Não é cruzar o braço e esperar que as coisas caiam do céu, porque não é dessa forma também. Mas devagarzinho as coisas vão acontecendo e as oportunidades da própria vida, elas vão surgindo com seu esforço, com a sua dedicação, tá? E com a sua forma de interpretar e ver a vida, que deve ser mais leve, mais suave, se cobrando menos. Um abraço para você, eu tenho certeza que tudo vai dar certo.
Um abraço para você, Augusta de Lima, da cidade de Franca. Vou mandando abraço aqui também para algumas outras pessoas que chegaram. Tá? O Cleiton Ribeiro, obrigado pelo carinho. Laércio Souza, também comigo. Wesley Alves, acredito que é o Wesley Alves, um abraço para você, Wesley. Matheus Duarte também junto comigo. A Cris também está junto comigo. Charles Bruno também. Vini, Raquel Grabois, acho que é isso, né, Raquel? Se não for, me perdoa, tá, linda? E também Bru Santana também junto comigo. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Próxima pergunta, a Maria Vitória. A Maria Vitória de São Sebastião do Paraíso pergunta: percebo um número crescente de pessoas falando de Deus na internet. Isto pode ter relação com a morte nesse momento de epidemia ou é uma mudança de comportamento das pessoas? Obrigado pela pergunta, Maria Vitória de Paraíso. Um abraço para você, ok? E interessante a sua pergunta e diferente também, né? Então nós não temos aqui muitas perguntas relacionadas a questões religiosas, mas já falamos bastante aqui também a respeito disso, né, nesses nossos encontros. Eu também tenho percebido, Maria Vitória, que os posts, algumas mensagens reflexivas com alusão à religião, né? E eu percebo também que não é somente na questão da religião cristã. Tá? Nós estamos encontrando aí pelas redes sociais algumas manifestações de outras religiões também, o que eu acho muito positivo, essa diversidade religiosa e o respeito à diversidade religiosa. A consciência que nós temos que ter que religião é algo tão sagrado que não cabe à nossa interpretação de escolha, a sua própria escolha, cada um fazendo o seu próprio caminho, cada um traçando o seu próprio caminho, os seus próprios métodos para chegar àquilo que ele acredita ser Deus, aquilo que ele acredita ser divino, aquilo que ele acredita ser sagrado. E aí nos cabe somente o respeito. Nós não podemos ter mais nada além do que o olhar respeitoso, independente da religião ou das manifestações religiosas de cada um. E eu também tenho percebido isso na internet. Você me pergunta se isso tem relação com isso. Eu digo que sim. Por mais que nós percebamos tantas pessoas nas ruas, tantas pessoas não usando máscara, tantas pessoas não se cuidando e vamos vivendo de lockdown a lockdown, mas eu percebo que existe essa reflexão, ainda que não venha a ser na dimensão que eu acredito que deveria acontecer, mas existe sim nas conversas, nos encontros, que estão bem poucos, mas nas conversas com as pessoas nós vamos percebendo a fala das perdas dos amigos, das perdas dos conhecidos, das perdas das pessoas mais próximas de um familiar. E com essas perdas vem também a reflexão sobre a própria vida, sobre o seu próprio existir, sobre o seu existencial. E quando nós vamos refletindo sobre nós mesmos, nós vamos percebendo que tem que haver algo que rege tudo isso, tem que ter algo maior do que tudo isso, né? Como São Tomás de Aquino, ele dizia, né, que deveria ter o motor propulsor da vida. E esse motor propulsor que gerava a vida e a ideia de vida chamava-se Deus. Independente em qual religião, em todas as religiões, ele vai chamar-se Deus. Então aí cabe o nosso respeito e não a nossa leitura sobre a religião do outro, mas cabe a nossa interpretação de religiosidade na dimensão do amor ao próximo, na dimensão do amor ao outro, dentro daquilo que todas as religiões pregam, que é a irmandade
a comunhão, e o amor existencial. Então eu também percebo isso, tá? Essa mudança de comportamento das pessoas postando cada vez mais mensagens, imagens, músicas com essa intenção religiosa, e eu fico feliz, né? Feliz de algo que preencha de certa forma a sua alma, que é isso que a religião propõe. Então, a religião, como diz Nietzsche, é o ópio do povo, não na dimensão de que ele estava criticando ou falando mal da religião, mas estava dizendo que é algo que as pessoas necessitam como se fosse um instrumento de vício, ou seja, aquilo que as mantém em sanidade ou dentro da viagem necessária para encontrar com aquilo ou com aquele que está numa outra dimensão, numa dimensão que não é a sua própria dimensão humana. Aí já é uma viagem grande demais, eu não vou muito me aprofundar não, senão vai criar confusão, e qualquer dia a gente fala especificamente sobre isso, sobre o tema religião e religiosidade, que são coisas próximas, mas que são distintas, tá? Gostei muito da sua colocação, Maria Vitória de Paraíso, e eu acho ter respondido, ou pelo menos criado aqui a reflexão em torno dessa questão e dessa mudança comportamental dentro daquilo que a gente entende como religião. Antori José, é da cidade de Betim, Minas Gerais. Um abraço para você, Antori José de Betim, Minas. Abraço para vocês aí de Betim também. A pergunta dele é: existe uma relação de sentimentos nas postagens das pessoas nas redes sociais? Algum tempo atrás teve uma pergunta, bem tempo atrás, uma pergunta que eu lembro que foi bem nesse direcionamento aqui, Anthony. Algumas pessoas, o seguinte, pessoas que estão muito próximas, que têm um sentimento de ciúmes, ou um sentimento de provocação, ok? Elas interpretam que o que a outra pessoa posta é um recado direcionado para ela. Entende? E aí cria-se um monitoramento, uma fiscalização digital para saber o que a outra pessoa está postando. Agora, gente, eu volto a dizer, eu sempre falo, né? Quem disse que as redes sociais é um reflexo da realidade das pessoas? Quem disse? As pessoas colocam, poxa, eu tô aqui, ó. Olha que prato lindo que eu tô comendo, olha que bebida bacana. Quem disse que aquilo ali é a realidade de todo dia? Não, aquilo ali é um momento, é a postagem de um momento. Nem todo dia as pessoas estão na praia, nem todo dia as pessoas estão na piscina, nem todo dia as mulheres estão lindas e maquiadas, nem todo dia tá com aquela roupa linda e bacana. Isso não reflete a realidade do dia a dia. Ok? Nem por isso eu desmereço aquilo que é colocado na internet, porque é um espelho da própria realidade da sociedade contemporânea em que nós vivemos. Então eu vejo muitas pessoas criticando as dancinhas do TikTok. Deixa rolar as dancinhas do TikTok. Aquilo pode não ter significado nenhum para você, você pode achar uma besteira infindável, mas é o momento daquela pessoa. Ela está refletindo ou deixando refletir e transparecer o que é a sua essência naquele momento. Ok? É só você não ver, é só você pular, é só você não curtir. Mas deve-se respeitar o momento de cada pessoa. A individualidade e a dimensão de cada indivíduo de ser aquilo que ele deseja ser naquele momento. O que não condiz com a realidade. Então a internet, as redes sociais, elas não condizem com a realidade. Sabe quando que a internet ela condiz com a realidade? Quando você percebe que você posta alguma coisa e já vem pessoas criticando, já vem pessoas xingando, pessoas ofendendo, e você fala, poxa, mas não tem nada a ver com o que essa pessoa está falando, que dimensão de vida. Ali condiz com a realidade. Esse condiz com o momento que as pessoas são de fato. As pessoas, elas são invasivas, elas se sentem no direito de ofender as pessoas, de criticar as pessoas, daquilo que não foi posto ali para ela,
mas ela quer entrar porque ela acha que foi para ela. Então essa lupa que ela tem, esse olhar que ela tem, é um olhar muito, eu posso chamar de narcisista, porque acha que o mundo está em torno dela, que a vida está em torno dela. Então tudo que as pessoas colocam na internet, tudo que ela encontra, esse indivíduo ruim, mal, e tudo que esse indivíduo encontra na internet, acha que está direcionado para ele. Isso é um narcisismo, então ele se sente ofendido, se sente ofendida e quer colocar também o seu ponto de vista. Então todo mundo virou especialista em tudo e ao mesmo tempo em nada. A grande verdade é essa, ok? Então Antony e José, da cidade de Betim, essas pessoas que acham que tudo é direcionado para elas, são pessoas que estão precisando encontrar esse equilíbrio e entender que a vida não acontece nas redes sociais, a vida acontece por detrás das redes sociais. As redes sociais, na verdade, hoje em dia elas têm um poder, uma parcela de interatividade, uma parcela de aproximação, de comunicação, mas elas de fato não refletem aquilo que é o peso real da nossa própria vida, do nosso próprio ser. Tá bom? Antony José, um abraço para você, obrigado por ter participado. Raquel Aguiar, ela é da cidade de Espírito Santo do Pinhal, eu não sei onde fica, mas um abraço para você, ela não colocou aqui o estado. Raquel Aguiar mandou a pergunta pelo Instagram, Espírito Santo do Pinhal, não sei realmente onde fica, Raquel, mas a pergunta dela, vamos lá, é a seguinte: por que é tão difícil encontrar alguém para se relacionar? A impressão é que ninguém quer levar nada a sério. Essa é uma pergunta também. Nós estamos aí vivendo um momento de Tinder, um momento de Badoo, um momento de Rapper, aí Love, e vai nomes aí de aplicativos tentando aproximar pessoas com o intuito de se encontrarem e se relacionarem, de criarem um vínculo relacional de sentimento e de par e de acontecimentos, já que nós estamos aí há quase 1 ano e meio, afastado daquilo que é a vida real, Mas aí a sua pergunta é: por que está tão difícil encontrar alguém para se relacionar dentro da questão amorosa, A impressão é que ninguém quer levar nada a sério. Mas a verdade não é essa, tá, Raquel? Eu já tenho um olhar diferenciado. Eu penso o seguinte: eu penso sim, claro, eu acho que sempre existiram pessoas que não querem levar nada, que não quer compromisso com nada, que quer dar beijo na boca e qualquer dia nos encontramos de novo, mas eu acho que tem muita gente também procurando alguém. E procurar alguém ou encontrar alguém não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Por quê? Porque existe um defeito muito grande que nós trazemos dentro de nós, que é a exigência. Não que venha a ser um defeito de fato, mas é a forma que nós colocamos essa exigência, o grau da exigência, a régua da exigência, às vezes nós elevamos demais. E o que acontece? O que acontece é que nem homens e nem mulheres, em 99% das vezes, ou dos momentos que nós as encontramos, essas pessoas não estão prontas. Ok? E nós queremos encontrar alguém pronto. Nós queremos alguém que atenda às nossas necessidades, que atenda às nossas expectativas, que cumpra o rito do currículo que nós imaginemos que venha a ser a pessoa ideal para encaixar na nossa vida. Então nós queremos encontrar essa pessoa pronta de imediato para fazer isto. E isso não existe. E aí quebra-se a cara porque você imagina-se que existe e fantasia as coisas. E por que não existe essa pessoa pronta? Porque nós somos seres em construção.
E na construção relacional, conjugal, amorosa, ela é tão difícil com a própria da vida, se não mais complicada, porque são pessoas diferentes, duas ideias diferentes, gostos musicais diferentes, culturas diferentes, famílias diferentes, cidades diferentes, religião diferente, profissões diferentes. E você quer colocar isso tudo dentro de um liquidificador, bater e fazer virar uma vitamina de uma hora para outra? Não é assim que funciona. E as pessoas não estão tendo paciência ou sabedoria para entender isso. Que existem afinidades. Afinidades é quando nós identificamos uma série de coisas na outra pessoa e quando isto gera esse sentimento bom. Mas aí você tem que criar oportunidades para que as coisas possam ir se adaptando. Ok? Oportunidade para você ceder algumas coisas, oportunidade para outra pessoa também ceder, oportunidade para que você conheça a outra pessoa e a outra pessoa te conhecer, e você só conhece uma pessoa convivendo com ela. Você não vai conhecer uma pessoa pela biografia dela, pelo livro que ela escreveu, pela roupa que ela veste, pelo que falaram dela, pelo que ela posta na internet. Isso não reflete a pessoa, isso não reflete a essência de cada indivíduo. Então não adianta viajar na maionese, porque isso não reflete o indivíduo. Nós só conhecemos as pessoas convivendo com as pessoas, falando com as pessoas, direcionando-se às pessoas. Tá? Nós conhecemos as pessoas a partir do momento que nós analisemos o caráter dessa pessoa, e para nós analisarmos o caráter da pessoa, nós temos que acompanhar alguns fatos da vida dessa pessoa. Não pelo que disseram, não pelo que falaram, não pelo que você acha, mas pelo aquilo que você vê, que você acompanha, que você está de perto, que você percebe, que você faz parte de alguma forma. E aí você pode até dizer para mim, Raquel Aguiar, de Espírito Santo do Pinhal, mas aí eu vou perder tempo com essa pessoa. Mas é isso que a gente chama de namoro. Não a perda de tempo em si, mas a dedicação de um tempo a uma outra pessoa num relacionamento para que se conheçam. Isso chama namorar, isso chama namoro. E às vezes nós estamos aí numa fantasia de que iremos encontrar o marido ou a esposa de uma vez e que tem que dar certo. E na maioria das vezes o contato está todo pela internet. E aí, como que isso vai dar certo? Não tem como, tem que dar tempo ao tempo, tem que dar espaço, tem que se permitir conhecer a outra pessoa. Tem que se permitir. Então as pessoas não vêm prontas. Nós não somos prontos, nós não somos embalagens e nem produtos industrializados. Já coloca tudo dentro da caixinha, entrega, pronto, usa. Não é assim. O ser humano é um ser de transformação, o ser humano é um ser de encontro, e às vezes você está perdendo grandes oportunidades da sua vida, às vezes você está jogando fora o grande amor da sua vida, porque você não tem paciência ou não permite com que as coisas aconteçam. Então um pouquinho mais de calma e de inteligência também. Então encontrar uma pessoa bacana, uma pessoa legal, é ter inteligência também. É não jogar fora, não desperdiçar aquilo que pode ser a oportunidade da sua vida. Ok? Porque no fim das contas é isso que nós queremos. Ser feliz. E ser feliz com uma pessoa do lado que você gosta, que te respeita e que tenha caráter, que tenha ética, que tenha sinceridade, né? Que tenha o amor e a troca, o companheirismo. Aí as coisas fecham, né? E aí as coisas se tornam muito mais simples e fáceis. Tá? Eu desejo para você sorte. Raquel Aguiar, de Espírito Santo do Pinhal. Depois eu vou procurar onde fica Espírito Santo do Pinhal. Se não me engano, acho que é interior de São Paulo, se não me engano. Tá? Silvana, a Silvana é de São Sebastião do Paraíso. Ela pergunta por que as críticas dos familiares são mais constantes e duras do que das demais pessoas. E como lidar com isso? Que pergunta bacana, né, Silvana? E importante também. Porque vamos entender o seguinte. Você pode fantasiar quem você é,
com seus amigos na faculdade, no seu trabalho, na igreja que você vai, no grupo ou na galera que você sai e curte. Você pode fantasiar quem você quiser, você pode ser o personagem que você quiser, mas na sua casa você não é ninguém a não ser você mesmo. Não existe máscara, não existe personalidade quando nós estamos dentro do nosso núcleo familiar. Por quê? Porque nos conhecem. E por que nos conhece? Porque convive conosco, o que eu acabei de dizer. A gente só conhece a pessoa quando a gente convive. E aí a pessoa convive uma vida inteira. Como que você vai criar uma fantasia, uma ilusão? Você pode até mentir, que é outra coisa. Não é disso que eu estou falando. Não é mentira. Porque mentira é sobre um fato. Aqui eu estou falando sobre a vida em si, onde você divide essa vida com outras pessoas que você chama de família. Essas pessoas te conhecem muito bem. E pelo fato delas te conhecerem muito bem, às vezes elas não têm a dimensão daquilo que precisa ser dividido e interpretado como individualidade. Não é porque eu vivo em uma casa com a minha família que eu não tenha que ter a minha individualidade. Não é porque eu tenha esposa ou filhos que eu não tenha que ter uma individualidade. Não é porque você ama a sua família, ama os seus parentes, os amam, que eles têm o direito de invadir a sua privacidade dentro daquilo que são os seus sonhos, as suas escolhas, a sua vontade. A vida ela é muito particular, ela é muito sua. Cabe-se um respeito para que você ouça essas outras interpretações, ouça os chamados conselhos familiares, ouça a preocupação que esses familiares colocam sobre as suas escolhas, sobre as suas vontades. Eu acho que cabe o respeito de você saber ouvir, saber acolher, saber aceitar, mas colocar na prática da sua vida já é outra coisa, que aí cabe também ao respeito por parte deles de você também recusar todo esse direcionamento que as pessoas querem dar para a sua vida, não respeitando a sua individualidade. E respeito a gente não impõe, Silvana. Respeito não é na força e na brutalidade. Respeito é uma conquista. Então as pessoas elas nos respeitam através da conquista que nós criamos dentro da respeitabilidade mútua sua e da outra pessoa. Então, ainda que venha a ser parente, ainda que venha a ser familiar, é necessário ter respeito de ambas as partes. E respeito, volto a dizer, Silvana, de São Sebastião do Paraíso, respeito não se impõe, respeito se adquire, respeito se conquista. Então, conquiste os seus familiares, que eles vão começar a respeitar também as suas escolhas e a direção que você está dando para a sua vida. Agora, quanto a críticas, às vezes críticas são demais, porque existem pessoas ruins, existem pessoas más, que elas sabem como ofender as outras. E elas sabem um ponto fraco da outra pessoa. E isso só descobre convivendo, aquilo que eu falei da convivência, né? Então, às vezes as pessoas fazem isso, essas críticas maldosas e pontuais, para machucar, para ferir. E aí, cabe você aceitar essa dor ou não. Então, todos os dias uma pessoa coloca um copo de veneno na sua frente. Tomar esse copo de veneno é uma decisão sua. E às vezes a crítica, às vezes dos próprios familiares, é esse copo de veneno que é te ofertado. Vai tomar? Então, se quiser. Você já sabe que vai doer. É melhor ignorar, é melhor fingir que não está acontecendo e não deixar com que isso te abale. Às vezes a gente deixa com que coisas muito pequenas nos abalem e atrapalhem a nossa estrutura emocional. Aprenda a ignorar alguns fatos, algumas pessoas, aprenda a ignorar algumas falas. Para de se doer muito pelaquilo que os outros falam, pelaquilo que os outros escrevem, pelaquilo que as pessoas elas tentam interpretar sobre você. Eu vi uma postagem maravilhosa essa semana
E eu fui pesquisar e é verdade. É uma foto, você já deve ter visto isso aí nas redes sociais, é uma foto onde houve um concurso de Charlie Chaplin. Então Charlie Chaplin ele estava no auge do seu sucesso, então houve um concurso de quem se vestia e interpretava o ator, né? E que era uma pessoa fantástica, de ideias fantásticas também. E aí, o próprio Charlie Chaplin também se inscreveu no concurso. E pasmem vocês, pasmem. O próprio Charlie Chaplin, no concurso de Charlie Chaplin, ele ficou em terceiro lugar. Terceiro lugar. Ele ficou em terceiro lugar. Qual a interpretação que a gente faz a respeito disto? Tá? Que às vezes as pessoas elas não têm dimensão nem delas mesmas e elas querem ter uma dimensão, uma leitura, uma interpretação sobre o outro. Então, às vezes, quem sabe sobre você é só você mesmo, quem sabe o direcionamento que você está dando para a sua vida é só você, e eu te desejo todo o sucesso e toda a paz do mundo. Um abraço para você, Silvana de São Sebastião do Paraíso. Junto conosco está aí também Juliana Faria. Olá, Juliana, seja bem-vinda. Também Pégora Juliana, acredito que seja isso. Um abraço para você. João Costa SSP, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui falando sobre vida, reflexão, psicologia e as filosofias existentes dentro do nosso próprio existir nesse mundo contemporâneo. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa sexta-feira no divã. Olha, o Jabes é da cidade de Sergipe, mandou a pergunta pelo Instagram. Ô Jabes, um abraço para você. Adoro Aracaju, cidade fantástica, maravilhosa, onde eu tive a oportunidade de conhecer. Tá? Muito bacana. Jabes, a pergunta dele é: quando entender que estamos ultrapassando os limites dentro dos nossos objetivos? Então vamos lá. Entender que estamos ultrapassando os limites dentro dos nossos objetivos. É realinhar essa objetividade da vida. No início, lá atrás da nossa fala de hoje, eu falei que na vida nós precisamos ter projetos, nós precisamos ter objetividade, nós precisamos ter um caminho a ser seguido. Isso chama direcionamento. É onde eu estou conduzindo a minha vida, onde eu estou hoje e aonde eu quero chegar. E qual é o desenho que eu faço para esse percurso, qual o desenho que eu faço para esse trajeto. O desenho que eu faço para esse trajeto da vida, do ponto onde eu estou até o ponto onde eu quero chegar, ok? E às vezes esse ponto onde eu quero chegar, eu vou chamar isso de sucesso. Esse desenho, tá? Ele tem uma objetividade, ele tem um porquê, ele tem que cumprir algumas metas, alguns requisitos para que ele aconteça, porque senão ele vai ser somente um desejo. Tá? E desejo não é objetivo de vida. Desejo é vontade. Objetivo de vida é quando eu traço uma meta para me chegar lá. Ok? Jabes. Então, o que é necessário? É necessário você reconfigurar o GPS da vida. Então, lembra que eu falei lá atrás que a vida, por mais que nós venhamos a criar esses nossos objetivos, esses nossos projetos, que precisamos se criar, nós precisamos ter rumo, nós precisamos saber para onde nós estamos nos direcionando, e a gente precisa disso. Enquanto seres humanos, nós precisamos disso. Mas, por outro lado, também a vida ela vem mudando essas rotas. E a gente cresce, a gente coloca o nosso destino, onde a gente quer chegar. E se a gente pega uma rua errada, o GPS ele reformula a rota para nos colocar no caminho, no direcionamento que nós desejamos. Ainda que nós venhamos a pegar ruas diferentes, estradas diferentes, escolhas diferentes. Ainda que acontece aquilo chamado inesperado, imprevisível,
aquilo que não estava nos nossos projetos. Por quê? Porque nós somos humanos, não somos donos da vida, o poder não está na nossa mão e notícias ruins vão chegar, tragédias vão acontecer, o inesperado vai chegar para todos nós mais cedo ou mais tarde, e aí a gente precisa saber interpretar e saber como lidar com isso. Equilíbrio emocional, ele é fantástico nesse momento, para que a gente possa ter esse entendimento, essa consciência e essa inteligência de saber que existe sim esse GPS da vida e que nós precisamos reconfigurá-lo todo dia, para que a gente possa manter o nosso direcionamento aonde nós queremos chegar. Ok? Jabes de Aracaju, eu espero ter te respondido. Um abraço para você. A Juliana, ela me pergunta aí sobre o eu ideal e o eu real. Bacana, Juliana. Pergunta muito bacana, muito sensata. O eu ideal é o eu que eu crio, é o eu que eu fantasio, é o eu que os outros fantasiam, que os outros... É aquilo que deveria ser bacana demais, aquilo que deveria ser legal demais, aquilo que deveria me preencher ou preencher os objetivos e ideais das outras pessoas que pensam a respeito da minha vida. Então tá cheio de pessoas em volta de nós, que elas querem se realizar através de nós. Olha que loucura isso, as pessoas querem se realizar através de nós porque nós somos um objeto ou um desejo de satisfação de outras pessoas também. Ok? Isso é idealismo. É aquilo que eu tenho em mente. Nem sempre é uma coisa má. Eu penso que na maioria das vezes não é uma coisa ruim. Mas pode ser também. Por quê? Porque esse idealismo ele está muito longe daquilo que é o pragmatismo da vida, daquilo que é a simplicidade e o fazer da vida, daquilo que nós venhamos a compreender como mundo real. E esse mundo real, eu volto lá naquela resposta que eu dei agora há pouco, deixa eu ver para quem foi a pergunta? Pro Antony José, da cidade de Betim, né, que perguntou sobre a questão aí das postagens nas redes sociais. E isso é um bom parâmetro para a gente ter como referência, Juliana, que é o mundo ideal e que é o mundo real, né? E às vezes o mundo ideal ele está fantasiado em uma imagem nas redes sociais, que é um momento, é um extravasar, é um acontecer, é um celebrar, mas aquilo não é a perspectiva da vida, aquilo é somente um momento. E às vezes as pessoas interpretam, fazem uma leitura de nossas vidas a partir daquela imagem que elas têm pelas redes sociais. E essa imagem, elas não refletem justamente aquilo que nós somos ou pensamos ou vivemos. O mundo real ele está muito distante do mundo ideal. Ambos podem até conversarem, mas estão muito distantes. Ok? Eu espero ter te respondido, ou pelo menos ter trago a reflexão para você. Nós já estamos quase terminando aí, e não para de chegar perguntas, isso é muito bacana. Um abraço aí para Josane Vitória, junto comigo, beijo para você, minha linda, também para Jane Lohane, obrigado por estar conosco. A Juliana que fez a pergunta, Cardeal Júnior também conosco, Lucas Rafael Campos também, Flávio Silva, Flavinho, meu grande amigo, o Flavinho é irmão, né, parceiro, nós estamos aí nos interligando todos os dias, né, grande figura, beijo no seu coração, tá, Flavinho? Precisamos nos encontrar pessoalmente, matar a saudade. Vamos lá, olha, quem manda uma pergunta é Natália da cidade de Guaxupé, Minas Gerais, mandou também pelo Instagram. A pergunta dela é: como entender uma situação onde mesmo infeliz, a pessoa não toma uma decisão para o sofrimento? Esse é o que a gente mais percebe aí pelo menos nas minhas consultas
na clínica, ou Natália, isso é uma queixa que a maioria das pessoas trazem, né? Essa insatisfação com o que estão vivendo, essa insatisfação dentro de um relacionamento, essa insatisfação dentro de um emprego, essa insatisfação dentro da profissão, essa insatisfação de como relacionar-se com a vida, a insatisfação do que elas se tornaram, que está muito distante daquilo que elas projetaram um tempo atrás. Olha aí, Juliana, vindo à tona o real e o possível, né? Então, essa insatisfação é que vai criando esse vazio dentro da existência humana. É quando as pessoas não se acham, quando as pessoas não se encontram, elas não acham respostas para questões que as deixaram simplesmente perdidas dentro da rota que elas fizeram para sua vida, mas o GPS já nem funciona mais e elas se perderam num labirinto. E esse labirinto elas nem sempre chamam de vida, porque nem sempre elas se identificam mais como uma vivência, como uma percepção daquilo que é real dentro de a vida necessária ou justa. Então isso cria sofrimento. Então o sofrimento ele está muito perceptível na nossa sociedade hoje, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão cheias de dores, cheias de dúvidas, cheias de mágoa, cheias de insatisfações. As pessoas não estão felizes, a felicidade virou um objeto a ser conquistado a qualquer custo, a qualquer preço, e em nome dessa felicidade as pessoas estão fazendo qualquer coisa e pagando qualquer preço. Então as pessoas elas fantasiam a felicidade com a beleza estética e elas querem essa beleza a qualquer custo e a qualquer preço. As pessoas fantasiam essa felicidade com os likes na internet. E eu nem sei para que servem os likes na internet, é para falar que foi legal, beleza, mas e aí? Isso satisfaz o ego da pessoa, isso traz a pessoa a um suspiro em meio à piscina que ela está afogando, um suspiro de vida. Opa, alguém percebe que eu existo. Alguém está percebendo que eu ainda estou vivo. Entende? Então, às vezes, quando a gente vê esse sofrimento tomando algumas diretrizes, tomando alguns caminhos que você mesmo não compreenda, ele vai gerar sofrimento. Então o sofrimento está muito próximo do ser humano e o sofrimento sempre fez parte da vida do ser humano. Sofrer é algo inerente à própria história do ser humano. Nascemos para sofrer? Não, mas temos que aprender a lidar com o sofrimento, porque a dor está aí, não é privilégio só seu, Natália, a dor é para todo mundo, o sofrimento é para todo mundo, a decepção acontece para todo mundo. A amargura é diferente do sofrimento. Aí eu escolho me tornar uma pessoa amarga mediante os meus sofrimentos, ou interpreto aquilo como uma leitura da própria vida possível de superação, ou eu simplesmente pedrifico o meu coração, pedrifico meus sentimentos. Então é uma questão de escolha de como eu vou lidar com essa dor, como eu vou lidar com essas perdas, como eu vou lidar com esse sofrimento. É você que escolhe. Eu só sei que as pessoas não têm o direito de fazer com que as outras sofram, mas mesmo as pessoas provocando a dor e o sofrimento nas outras pessoas, cabe a você, uma escolha sua, de tomar essa decisão de como lidar com essa dor, como lidar com esse momento. É uma decisão sua, ok? Então eu espero que você passe por esse momento de cabeça erguida e que você possa ser maior do que essa dor, do que esse sofrimento. Essa capacidade está dentro de você e depende de você. Natália, da cidade de Guaxupé, Minas Gerais. Fernando, da cidade de Passos, nos pergunta o seguinte: não consigo tomar decisões sem pedir opinião a várias pessoas. Primeiro, isso tem a ver com o psicológico? Claro que sim. Isso a gente chama, Fernando, de insegurança. Isso a gente chama de insegurança. Então, quando nós não somos seguros
nós não conseguimos tomar as decisões necessárias na nossa vida. E quando nós não tomamos as decisões necessárias na nossa vida e terceirizamos essas escolhas, nós vamos perder a nossa capacidade de definição das objetividades da nossa vida. Aquelas objetividades que nós já falamos hoje aqui. Então, se não sou eu que escolho, não sou eu que estou tomando decisões, eu estou terceirizando isso a outras pessoas, então, como eu estou conduzindo ou direcionando a minha vida? Então, eu vou perdendo a razão da minha própria vida. Eu vou deixando de ser eu vou deixando de ter as minhas vontades. E quando eu acordar para isso, já tem outras pessoas tomando conta da minha vida. Já tem outras pessoas reconfigurando a minha vida. Já tem outras pessoas querendo ser eu, ou querendo que eu viva dentro dos moldes dela, querendo que eu viva uma vida que eu não projetei, que eu não desejei, que eu não quero, mas que elas querem. Entende? Então, eu preciso assumir a responsabilidade da minha vida, eu preciso assumir as vontades da minha vida e eu preciso tomar as decisões da minha vida. Tirar a ideia, buscar opinião, trocar figurinhas sobre um determinado fato, isso é natural, é normal. Que a gente pergunte, que a gente busque, que a gente tire algumas ideias. Mas terceirizar as escolhas da minha vida e eu basear as minhas decisões pela fala das pessoas, pelos pensamentos dela, isso aí é uma grande imaturidade. Ok? Isso traz dor, isso traz sofrimento a curto ou longo prazo. Tá bom? Fernando, da cidade de Passos, um abraço para você, boa sorte. Um abraço para todos de Passos aí que sempre participam conosco todas as sextas-feiras. Vamos para a nossa última pergunta. Antes da última pergunta, um abraço aí ao Flavinho lá de São Paulo, nos acompanhando ao vivo, grande amigo, tá aqui colocando grandes reflexões. Você é um filósofo fantástico, fantástico, Flavinho. A Flávia do Carmo, lá de Belo Horizonte, a minha irmã, a Flávia, beijo no seu coração, minha linda. Hoje ela me matou de rir a tarde toda. Levi Cerqueira Soares, esse é irmão do coração, lá em BH, beijo pra você. Darley Lima, meu queridão, lá de Santa Luzia, beijo no seu coração, saudade de você demais, Darley. E também um abraço para você aí, da Ferramentas Shopping conosco também. A última pergunta da noite, vamos lá, que daqui a pouco também acaba o nosso tempo aqui no Instagram. A Pamela Melo, da cidade de Ribeirão Preto, mandou sua pergunta pelo Instagram também. Abraço para você, Pamela, e a todos de Ribeirão Preto, São Paulo, que sempre está junto conosco. Ela diz, na última semana você falou... Na verdade, não foi na última semana eu dei um bolo em vocês, né? Foi há 15 dias atrás, né, Pamela? Na última semana você falou sobre os ciúmes. Hoje estou aqui com o meu marido para ele ouvir também. Por favor, fale novamente. Eu não lembro nem mais o que eu falei, viu, Pamela, para ser sincero, mas vamos lá, tá com o marido aí do lado, que responsa, hein? Mas vamos lá, vou simplificar aqui o que eu falei a respeito dos ciúmes, tá? Os ciúmes é uma incerteza, é uma insegurança, aquilo que eu não tenho sobre o domínio das minhas mãos, aquilo que me provoca o medo, o pânico, a angústia da perda, aquilo que me cria essa sensação de não ter a dirigibilidade sobre as minhas mãos, ok? Então eu usei aqui a referência imaginária de um carro em uma estrada a 100 por hora, lá atrás, né, no começo do nosso encontro de hoje, um carro a 100 por hora, numa estrada muito perigosa, e eu tenho que ter a dirigibilidade. Aqui, quando a gente fala de ciúmes, Pamela, e o marido aí que você não colocou o nome do marido, que está nos ouvindo, o ciúmes é quando eu estou nessa mesma rodovia, a 100 por hora, com as mesmas curvas perigosas, mas eu sinto que a dirigibilidade não está nas minhas mãos. Essa segurança, ela vai se desvairindo, e aí entra o medo. Então o ciúmes, ele é muito companheiro do medo. Medo da perda, medo da ausência, medo do distanciamento, medo da troca.
Mas o ciúmes não pode ser bom? Pode. Mas também ele pode ser devastador. Então vamos imaginar, Pamela, que o ciúmes ele é como sal. Então eu sempre faço essa analogia do ciúme e do sal. Por que essa analogia do ciúmes com o sal? Porque o sal tempera, dá gosto, deixa gostoso, ok? Mas o sal demais ele estraga. Então o sal é necessário, mas na dose certa, tá bom? Então o sal é só uma pitadinha, é só para dar o sabor, realçar o sabor, deixar delicioso. Porque sem sal não tem graça, não fica gostoso, não é delicioso. E o alimento ele fica delicioso com o tempero certo. Mas se errar a mão, estraga, não dá nem para comer. Então eu faço essa analogia para que a gente compreenda bem a questão dos ciúmes, porque ele é necessário em qualquer relação. Ele é necessário, mas ele é um tempero, tá bom? Na medida certa. Ele faz bem, ele é agradável, ele é bem-vindo. No exagero, ele é desprezível. E ele acaba com todo o alimento, ele acaba com toda a comida, ele se torna insuportável. Tá? Eu acho que é dessa forma que eu vejo os ciúmes e que você possa ter um ciúmes dosado, equilibrado e que ele não se torne um ciúme insuportável, porque ninguém merece uma pessoa insuportável do lado. Ninguém. Tá bom? Agrofarelo também está junto comigo. Um abraço para vocês aí da Agrofarelo. Bem, gente, hoje eu me encontro no divã dessa sexta-feira. Eu agradeço demais pelo carinho, pela paciência e por nós estarmos juntos aí. Nós estamos juntos diariamente, né? Nesse mesmo canal, Resta Saída. Então eu estou aí postando coisas diariamente, todos os dias eu posto alguma coisa, recebo esse retorno de vocês, recebo essas perguntas, na medida do possível eu vou respondendo também. Os meus contatos estão aí também, nós temos também lá no YouTube o canal Hora de Filosofar, que esses vídeos vão para lá também, esses vídeos as lives ficam reverberando aí pela internet, que você pode estar enviando para outras pessoas também. Tá cheio de coraçãozinhos aí, eu agradeço pelos coraçõezinhos e agradeço por essa nossa parceria de estarmos aqui sempre conversando sobre a vida, sobre a psicologia, sobre a psicanálise, sobre a filosofia e sobre a nossa forma de ver, interpretar e fazer a leitura da vida, que é maravilhosa enquanto a gente pode viver, e nesse momento que a gente está perdendo tantas pessoas, que a gente possa refazer esse nosso pensamento, essa nossa reflexão sobre a forma que nós estamos conduzindo a nossa vida. E que todo dia você possa reprogramar o GPS da sua vida para que você possa chegar nos seus objetivos, dentro da sua objetividade, sendo feliz com pouco, sendo feliz com aquilo que te traz paz. Porque uma felicidade que te exige sacrifícios, perdas e o não preenchimento não é uma felicidade, é uma ilusão. E o que nós temos mais na nossa sociedade são pessoas iludidas com elas mesmas, vivendo aí um mundo de insatisfação, de vazio e de inexistência. Então que você possa se encontrar enquanto ser humano, existente, cheio de vida, abençoado por Deus, que tem o privilégio de ainda estar vivo e que você possa alimentar muitos sonhos, sendo uma pessoa melhor todos os dias. Felicidade para vocês, muito obrigado pelo carinho, nos acompanhe aí nas redes sociais. Quem quiser agendar uma consulta, uma sessão, os contatos estão aí também, manda um zap, que a gente trabalha aí com preço social, tentando atender todo mundo na medida do possível, tá bom? Deus abençoe vocês, aquele abraço, até o nosso próximo encontro.